Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Iago. Seguinte, a gente vai entrar em polêmica, tá? Nas últimas semanas estourou alguns vídeos do Pablo Marçal e de feitos megalomaníacos realizados por ele, uma calma, uma tranquilidade, um potencial de venda fodido. Mas a gente vai analisar não só as falas, mas também a gente vai fazer uma reflexão sobre seu papel. Houve tudo isso e gera um público esse cara, que é muito importante. Ele tem o próprio ganha-pão, tá? E essas reflexões a gente vai fazer, a gente vai linkar com o futebol. Como a gente vai fazer isso? Depois da vinheta. Seguinte, pessoal, vamos começar a entender da onde veio o meu ranço para entrar nessa polêmica, tá? Eu sou um grande fã de Fórmula 1, tá? Então, não só futebol, mas a Fórmula 1. Eu sou grande fã de Fórmula 1, então as coisas que estão relacionadas à Fórmula 1 de uma maneira ou outra eu acabo acompanhando mais vezes, tá? E ele teve uma fala sobre o Senna. Eu reagi a esta fala. Triste. A declaração de Marçal sobre Senna. Morreu por audiência de ousadia. Aquilo lá foi assim. Aquilo lá foi um descumprimento do regulamento que foi falado no briefing. Não tem outra coisa, eu estudei tudo. Você falar do Senna, eu sei. Ele era o único piloto que não tirava o pé na curva do Tamboré, lá tinha sido reformado, e ele não tirava o pé do acelerador, porque ele estava perturbado com um cara chamado Michael Schumacher. Veja o vídeo da morte dele, quem está atrás é o Schumacher. Antes da corrida ele ficava falando que o carro estava enchido, só que ele não estava A reação do Lucas de Graça é a melhor possível. aceitando que ele já era um piloto velho, tinha um cara novinho, pilotando mais que ele. E o Senna, ele perdeu a vida naquele dia por causa disso. Porque ele deixou aquilo entrar na mente dele, e ele estava na frente, e chegava na curva do Tamboré, todo mundo tirava o pé, e aí assim lá, enfiava o pé do É um acelerador. absurdo completo que esse cara fala. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele não entende absolutamente nada de corrida de automóvel. Por exemplo, a curva de Tamburello, ela é praticamente uma reta. Não era só o Senna que fazia pé embaixo. Todo mundo fazia pé embaixo. Qualquer categoria fazia aquela reta pé embaixo. Pilotar um carro é uma coisa técnica. O Senna morreu por um acidente por causa da quebra de suspensão numa curva em alta velocidade. E pessoal, qual que é a ideia? Tem que ser, assim, sejamos honestos, assim, para quem considerar e para quem entender que isso é um grandíssimo absurdo, e é engraçado. A musiquinha de fundo, o pessoal comentando, os memes que vão gerar, tudo isso é engraçado. Mas eu acho que temos dois pontos de reflexão, um pouco mais leve e o outro um pouco mais pesado. Qual que é o ponto mais leve? Toda geração tem esse cara. Toda geração tem esse cara. Como assim esse cara, Iago? Não entendi. Toda geração tem, na geração dos mais velhos, você tinha o MacGyver. O que era o MacGyver? O MacGyver era um cara que pegava uma caixa de fósforo, um chinelo e um pouco de areia e transformava tudo isso numa grande bomba que solucionava os casos. Depois, na minha geração, muito devido aos desenhos do mundo canibal, houve uma certa ascensão do Chuck Norris como esse cara. Esse cara aqui, ele com poucos recursos faz um carcel. E para essa geração atual, que consome muito desses gurus de internet, entrou essa questão do Pablo Marçal. Tá? Teve um engenheiro que ele falou assim pra mim: nós precisamos copiar seu cérebro, que se você morrer nós vamos ter um prejuízo grande. Aí eu falei: mas pra quê? Ele falou: eu vou pôr dentro de um robô chinês e vou gravar, e vou pegar todo o seu conteúdo gravado e vou programar esse robô com inteligência artificial pra ele ficar inteligente sempre que for te ouvindo e sempre que for vendo qualquer coisa sua. Aí as pessoas vão comprar esse robô pra ficar conversando em casa. Eu fiquei encantado com a ideia, não por ser o meu cérebro, né, mas pra pegar a frequência que eu já desenvolvi. O que é a frequência? É o nível de clareza de você fala qualquer assunto já tá claro na minha cabeça. Eu faço pergunta, o povo fica tudo rodeando, as coisas estão claras pra mim. Então assim, essa figura de um homem tranquilo e sereno que toma conta de toda a situação, ela é, assim, historicamente falando, ela é presente sempre. Você sempre tem uma figura de uma certa liderança, meio James Bond, meio 007 de referência, que é justamente esse cara muito fodástico que com poucas coisas faz tudo. E no restante não faz nada. Então, assim, você tem esse cenário. Tá? Segundo, o que ele faz, grande parte das vezes, é uma técnica de venda.
E uma técnica de venda passa por isso. Passa por eu fazer alguns absurdos e passar para você a necessidade de você ter aquilo que eu tenho. Tá? Então, se você olhar a forma como ele organiza as palestras e passar a olhar a forma como ele se comunica, é a forma mais agressiva. Se foda. Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho. Não faz... Você está impossível. Agressiva no sentido de ofender a outra pessoa, mas de você ter uma abordagem um pouco menos empática. Tá? Isso faz parte da estratégia de alguns vendedores, outros não, e está tudo bem. Ah, agora eu entendi. Esse não é o grande ponto de reflexão que a gente vai ter, mas é para entender que essa pessoa super forte, super... tem tudo quanto é lugar. A exclusividade dele. Mas ele corresponde a uma parcela que estava faltando para essa nova geração. Tá? Então, ele acaba correspondendo a esse cenário. Né? Se você olhar o TikTok, se você olhar o próprio Shorts do YouTube, você vai encontrar diferentes trends. Eu acabei de aprender a nadar numa noite, na outra noite eu estava dando aula. Mais um minuto. Vão começar a se retorcer como lagartixa com cãibra. E comecei a chamar um monte de gente para vir nadar comigo, pro meu cérebro falar, o doutor é professor de natação. Sabe o que acontece? Vou na minha primeira prova de triatlo, chego em 5º lugar no nado. Não tem explicação. Eu não sabia nadar, 15 dias antes dessa prova. Qual é o grande problema disso que a gente está falando para a vida profissional? E aí o grande tema para mim que fica, nos dois cenários que a gente apontou, é a questão da mente. Tá? E a gente não pode confundir as coisas. O aspecto mental, no sentido psicológico, ele faz total diferença para a performance. Fazer diferença para a performance, seja no esporte ou na vida prática, né, fora do esporte, fazer a diferença não significa ditar o resultado. Significa que você tem maior tendência a conseguir um determinado nível de resultado tendo aquilo. Então vamos colocar uma característica básica. Concentração. A capacidade sua de se concentrar em uma tarefa, assistir a esse vídeo, por exemplo, indica a você uma capacidade de aprendizado maior, porque você consegue absorver mais conteúdo, direcionar mais energia para uma coisa só. Então, isso vai solucionar todos os seus problemas de vida? O que vai acontecer é justamente você vai ter maior propensão ao sucesso em algumas atividades. Como quais? Ou se você faz uma prova, você tem maior propensão ao sucesso via concentração. Você estar mais concentrado te permite ter maior êxito. Se você vai agora para o lado do esporte, bater um pênalti, se você estiver mais concentrado, você vai cobrar um lance livre, se você estiver mais concentrado, e essas coisas assim por diante, você acaba tendo mais êxito. Quando você parte para a vida fora do competitivo e para todo esse cenário, ter maior concentração pode ser que te aumente possibilidades de ir melhor na carreira, você pode ter maior capacidade de absorção de informação, você pode ter maior percepção das coisas que vão acontecendo por estar mais treinado para isso, mas não te soluciona a vida. Te aumenta possibilidades. Então, isso é apenas uma característica. Acaba não sendo total da história. E por conta disso, há um exagero muito grande na parte mental. E esse exagero na parte mental, ele é uma filha da putice muito grande. Por quê? Porque o aspecto mental que você está levando em consideração, ele em tese é só seu. Tá? Qual que é a tese que ele é só seu? Se você pensou assim, os seus resultados são de acordo com o seu pensamento. E não é uma questão de energia, tá? A gente não vamos confundir as coisas. Se eu penso de uma forma, se eu estou com um mindset voltado para a parte de concentração, de foco, um mindset voltado para a liderança, para as coisas do mundo, e conseguir as vitórias que eu vou querer, esse mindset me leva ao sucesso. Aliás, gente, vocês precisam mudar o mindset de vocês. Não, mindset!
Mãe, Ninguém fala mais de 7 nessa casa! Porra! Ninguém fala mais de 7 nessa casa! Se eu, vocês no vídeo retomado desse ano, se eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho um mundo todo negativo, eu vou atrair coisas desse mundo, tomadas de decisão desse mundo, e vão me jogar lá para baixo. Então, não. E por que não? Basicamente, o que a gente está falando não está relacionado diretamente a uma taxa de êxito. A gente está falando diretamente de atividades isoladas. A vida como um todo é muito mais complexa que isso. Tá? E aí, quando você coloca uma relação, principalmente no primeiro vídeo, da morte de um cara com a forma como ele alcançou, com questões falsas abaixo, e elas são falsas mesmo. Mas escuta, deixa eu falar uma coisa para você aqui. No briefing de piloto se discute como o piloto pode... Não se discute isso em briefing. Acho que você nunca participou de um briefing. Além do que, essa curva, que não é uma curva, todo mundo fazia de pé embaixo, aproveitando, né, a aerodinâmica do carro, o downforce. Aliás, perigoso é você tirar o pé do acelerador num ponto como esse. Aí sim você vai decolar. Mas acho que você não sabe o que é isso, né? Você tem, anos antes da morte do Senna, uma batida muito mais forte do que a do Senna, que foi a do Gerhard Berger. Tá? O Berger bate, se não me falha a memória, não sei se era de Ferrari, mas ele bate nessa mesma curva e pega fogo o carro. Então, assim, você teve batidas ali do carro falhar, do carro ter algum problema, e no caso do Senna teve uma quebra. Então, o que fez ele morrer? Uma falha técnica. Uma falha do cara que estava fazendo a solda, ou de quem inspecionou os carros, ou de quem tentou registrar alguma coisa ali no carro e não conseguiu verificar que tinha uma falha. Isso aconteceu. Então, quando a gente fala disso, a gente coloca a parte mental num nível tão grande, mas tão grande, que a gente está falando sobre o controle da vida. Não faz sentido. Não faz sentido! Tá? E não fazer sentido é justamente o problema. Porque você está fazendo para toda uma plateia que, em tese, está concordando com esse cara, ou por falta de conhecimento, ou por necessidade de apego. Você está fazendo essa plateia toda tomar decisões a partir disso. E no esporte não tem sido muito diferente. Tá? Se você observar as conversas que tiveram no Brasil nos últimos anos, é sempre um cara muito fodástico que toma decisão. Nunca é uma estrutura de clube. Nunca é uma organização. Nunca é mais investimento. Nunca é o treinador. O treinador virou na figura do coach. O treinador passou a ser esse cara. Esse cara, justamente, que resolve tudo. E é nesse ponto que está o problema. Quando Abel Ferreira toma conta do Palmeiras, você não tem como atribuir o sucesso do Palmeiras ao Abel Ferreira. Thiago, ele não é importante? Ele é super importante. O que eu estou falando é, desde a diretoria anterior à Leila, o Palmeiras passou por um processo de reestruturação na base. O Palmeiras contratou melhores pessoas para coordenar a base. E também, além disso, o Palmeiras contratou e investiu em estrutura, contratou serviços de melhoria, teve a questão do gramado relacionado ao Allianz Parque. Você teve uma série de modificações entre uma gestão e outra que profissionalizou o clube, inclusive sanando boa parte das contas. Para aí você ter um conjunto de investimento com a camisa e a partir desse conjunto de investimento você tem um outro posicionamento no mercado, que foi o trabalho justamente do Alexandre Matos, que está no Vasco hoje. Então, o sucesso do Abel se deve justamente a uma formulação de uma grande equipe, e essa formulação passa por infraestrutura, por condições de trabalho relacionadas à infraestrutura, mas também condições de trabalho relacionadas à profissionalização da área, também a melhores formas de avaliação, de seleção de atletas, de contratação. Tudo isso envolve sucesso, no caso do esporte. E se você levar isso para a tua vida, também. Você vai precisar de estrutura, você vai precisar de investimento, você vai precisar de dinheiro para ter sucesso. E esse é o grande ponto que a gente não pode deixar.
Quando vem esses coaches, ou quando aparece um treinador, que não é o caso do Abel, tá? Mas quando aparece um treinador que se diz solucionador de tudo, tá errado. Ou um livro que fale que o treinador é solucionador, tá errado. Por quê? Porque basicamente você está fazendo com que esse treinador passe a suplantar um local meio mito. Ai, gente! Tá? E esse local meio mito faz com que você perca a noção do tamanho do trabalho que você teve para alcançar aquele sucesso. Então, no caso do Palmeiras, houve um puta trabalho para se alcançar esse sucesso. No caso do Pablo Marçal, saibam, uma série de pessoas trabalhando. Seja para produzir as coisas que ele faz, seja para passar o feedback, seja para estruturar as coisas. E justamente é pensado para esse público, que é uma resposta rápida para um cenário. A culpa é do Pablo Marçal? É claro. Médio. Por que médio? Eu acho que ele tem uma culpa quanto a não fazer uma curadoria do conteúdo, quanto a passar uma informação falsa, quanto a passar uma informação falsa para a venda de algo. A gente entra numa seara muito ruim porque tem ali, de fato, uma informação falsa. Mas eu falo que a metade da culpa é dele e a outra metade é de quem esteja ouvindo esse cara. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Porque ele tem público. Esse cara tem público. Esse cara está colocando ali uma palestra com a gente porque as pessoas pagam para ouvir esse cara. As pessoas pagam para ouvir esse cara e não pagam para fazer uma terapia decente. Então é isso. Sim, é uma culpa, é uma meia culpa. E aí, quando a gente volta para o futebol, para finalizar de vez, é isso também. A culpa do cara muito foda é do treinador. Não é só do treinador ou só daquele jornalista que fala que o treinador é maravilhoso. Você também quer ouvir isso, saca? Você quer ouvir que o treinador fez a modificação. Não que os jogadores cansaram ao longo do jogo, que alguns jogadores sentiram a coxa, que outros estavam machucados e você não sabe e eu também não vou saber porque a informação não chega para todo mundo. Você não quer saber a história real. Você quer saber o que está ali melhor embalado para você degustar. Tá? E isso é vergonhoso para a profissão. Você é vergonha da profissão! Cala a boca! Tá? Porque quem é analista ou quem está no mundo do futebol quer te contar uma história, quer que você se apaixone pelo jogo, mas esse excesso de venda exige que eu te considere burro. Ou, pelo menos, exige que eu construa algo tão bem envelopado que você se finge ficar burro para as coisas funcionarem. Não é assim que funciona, não é assim que a gente desenvolve. Assim, parte do pressuposto. Consiga, ao longo desse caminho, entender parte por parte do processo. Principalmente, tendo entendido todas as partes do processo, entender que a venda mais fácil é aquela que vai te gerar maior prejuízo. Tá? Então, se o teu clube começa a investir em infraestrutura, espera, dá um voto de confiança. Se o teu clube traz um treinador fantástico, vai salvar você, fica preocupado, porque ele pode até salvar, mas no final das contas o teu clube não evoluiu e evoluiu porque justamente na hora que precisava passar por uma crise, não passou pela crise porque mudou o mindset. Ninguém fala mindset nessa casa! Porra! Ninguém fala mindset nessa casa! Bom, então esse é o canal do Iago, espero muito que vocês tenham gostado. Chegou até aqui no vídeo, pelo amor de Deus, né? Sejamos honestos, né? Então, aqui meia hora. Deixa teu like, tá? Deixa teu like. Também se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo possível. Bom, um grande abraço a todos. Valeu!